Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao prudente, ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Versículo 29. Amados irmãos, nosso irmão Diácono Valdeci também chegando atrasado, paz do Senhor, abraço Valdeci, Deus abençoe grandemente ao Diácono Valdeci. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui aos irmãos. A irmã Kelly Leal também disse que está uma bênção, Kelly, Deus abençoe, saudade de vocês aí. Irmãos, a palavra de Deus é a base fundamental para uma vida inabalável diante de Deus, inabalável. O que está fundado em cima da palavra, tenho certeza, não cai, independente do tamanho da tempestade que venha, não cai. Mas o que está fundamentado em cima da areia, pode ser o mais bonito que for a edificação, vai vir o temporal e vai cair. Foi Jesus que disse isso. Por que nós vimos ruir o sistema doutrinário atual? Por que vimos ruir? Porque muitas igrejas não conseguiram manter o seu discurso inicial. Por quê? Porque a base não estava bem fundamentada. A base estava ruída. Não estava em cima da rocha, porque o que está em cima da rocha não se abala. Rocha é uma coisa firme. Por que não conseguem mais? Por que pastores que antes tinham domínio sobre o povo, hoje estão dominados pelo povo? Antes o pastor tinha domínio sobre o pecado que acontecia na igreja. Hoje o pecado que acontece na igreja tem domínio sobre o pastor e ele não fala nada porque tem medo de perder o membro. E está aceitando. Por quê? Porque a base não era boa. Havia falhas doutrinárias. O ferro da construção não estava bem amarrado. O concreto estava rachado. Por isso que não deu certo. Não deu certo e muitos estão caindo. E não chegaram ao fundo do poço ainda. Vão continuar caindo. Porque não buscam se fundamentar na palavra. Vão continuar caindo. Vão continuar regredindo. Vão continuar voltando para trás, caminhando para trás. Porque não estão fundamentados na palavra. Muitos não conseguiram manter sua primeira confissão, porque mesmo a sua primeira confissão estava ruída. Pois não havendo obediência à palavra com fidelidade, por isso o seu sistema fracassou. E hoje eles vivem de hipocrisia. Porque hipocrisia é você não cumprir a palavra e chegar no microfone e dizer assim: eu cumpro a palavra. Isso é hipocrisia. Se a pessoa não cumpre, diz: eu não cumpro. Eu não estou na palavra, não estou cumprindo. Porque senão é hipocrisia. Vive de hipocrisia. Só há um fundamento para resistir firme na palavra de Deus, porque essa não sofre variações. O próprio Jesus, falando sobre a palavra, ele disse assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós não temos o direito, pastor nenhum, nem eu e nem esses outros, nenhum pastor que está me ouvindo aqui agora, nós não temos o direito de selecionar na Bíblia o que as pessoas devem ou não devem obedecer.
Nós não temos o direito de dizer, não, isso tu obedece, aquilo ali tu não precisa, aquilo, nós não temos esse direito, a obra não é nossa. A obra é de Deus, nós somos apenas dispenseiros da obra de Deus. E nossa obrigação é ensinar o povo a viver e obedecer toda a palavra de Deus. Não algumas coisas que são dentro da nossa... do nosso contexto religioso. Não, isso aqui não cumpre, não, isso aqui não é costume nosso, não é costume da nossa igreja. É bem assim que está. E quando não são mais hipócritas ainda, que querem ler e querem dar uma tradução para aquilo totalmente hipócrita mesmo. Diz assim, não, isso aqui era naquele tempo, isso não precisa agora, não, isso aqui não faz, e quem faz isso é uma seita, não sei o que mais, tentando assustar o povo, pior ainda. Aí sim, aí que a coisa, aí que ele dá as duas mãos para Satanás derrubar o ministério dele. Aí dá as duas mãos, aí coloca o ministério dele à disposição do diabo, para o diabo destruir. Porque além de negar a palavra de Deus, se volta contra ela ainda. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Se eu me rebelar contra a palavra de Deus, me torno um feiticeiro na hora. Na hora. Então, irmãos, a palavra é a base. Se você estiver dentro da palavra como ela é, ninguém te derruba. Pode levantar o inferno, pode levantar Satanás e os demônios, tudo, e ainda trazer mais outros. Não derruba, porque você está fundamentado na palavra, as tempestades não têm poder sobre a tua vida. Agora, se você não está na palavra, basta um assopro. Basta um assopro e você tomba. E é isso que tem acontecido com muitos, por isso que esse programa aqui, estou aqui há 10 anos, nunca preguei placa religiosa, mas sempre chamei o povo para a palavra. Sempre tentei trazer o povo para dentro do que a Bíblia diz. Embora que muitas pessoas dizem, isso é loucura, isso não se faz, deixa que falem. Mas a palavra de Deus, ela é a base forte que fundamenta a nossa vida cristã. Sem a palavra, nós somos vulneráveis. E na palavra, somos imbatíveis. Por isso que eu te digo assim, cuidado. Nem toda doutrina é de Deus. A doutrina de Deus é aquela que se fundamenta verdadeiramente na palavra de Deus. Aquela que se fundamenta em ler e cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Seja lá o que for, está na palavra, é para cumprir. Para cumprir, irmão. Ninguém gastou tinta. O apóstolo Paulo, os apóstolos, Jesus, os escritores da Bíblia, ninguém gastou tinta à toa. Estou com esse pouquinho de tinta aqui, não tenho de gastar. Vou escrever umas bobagens. Não, isso não foi assim. O que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Foi o necessário para que nós viéssemos ter uma vida segundo a vontade de Deus. Tem gente que está escolhendo na página da Bíblia, não, nessa página não brasileira, vou pular para outra. E às vezes a outra também não dá. Tem gente que está tão fora da Bíblia que uma página não dá e ele pula para outra, a outra não dá também. Porque estão fora. Só que são hipócritas quando sobe no altar e dizem, irmão, estamos na palavra. Nós estamos cumprindo a palavra. Cumprindo o quê, irmão? Tem gente conscientemente que não está cumprindo a palavra dizendo que está. Hipocrisia. Eu quero orar com você nesta tarde, né? Não me leve a mal, porque às vezes eu fico um pouco indignado aqui. Uma indignação santa. Diante de Deus. Porque nós temos que ser maduros. Temos que ser maduros. Chega de ingenuidade, irmão. Chega de criancice. Maduros. Para nós servir a Deus de verdade. Porque os temporais, os ventos, as chuvas, elas estão batendo contra a igreja sempre. Tanto é que aqueles que não estão bem firmados na rocha estão indo no chão. Estão se indo para o chão. Conheço um bocado de gente que a sua base cristã hoje ruiu totalmente. Ruiu. Conheço igrejas inteiras que a sua base doutrinária ruiu totalmente. Por quê? Porque não estava bem fundamentada. Examine as escrituras, irmão.
Examine as Escrituras, irmã, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de Jesus. Agradeço a Alessandra Batista Sequeira, que também está conosco, também deu a paz ao Senhor Pastor. Vamos neste momento, Ernesto, para o momento da oração da fé no programa Só Jesus Cristo Salva. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor, por este momento que estamos aqui nesse programa de rádio. Eu te louvo, Deus, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede conversar com os nossos irmãos e ouvintes e de também pregar a Tua palavra. Deus, é um privilégio te servir, Senhor. É um privilégio, Senhor, fazer a Tua vontade. O salmista já dizia que ele tinha muito desejo, muita alegria em fazer a Tua vontade. Quando ele dizia assim, deleito-me, ó Deus, em fazer a Tua vontade. Meu Deus, dá desejo ao nosso povo, Senhor, para que eles sintam vontade de viver a Tua vontade, Senhor. Para que possam ser obedientes, para que não vivam mais de ilusão, de hipocrisia, Senhor, mas que vivam a verdade da Tua palavra. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa os cultos nesse final de semana, abençoa a Jocely, os pedidos de oração, a irmã Beatriz, seus pedidos de oração, Senhor, os demais irmãos que têm pedido oração, Senhor. Nos abençoa, Pai, abençoa a Tua obra, a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor, amém. E assim, amados irmãos, colocando um ponto final no programa Só Jesus Cristo Salva, agradeço ao Ernesto, que mais uma vez ali, com muita seriedade, também com muita eficiência, né, fez a mesa para nós ali, na mesa de áudio. Agradeço a você que ligou, a você que participou, a você que só ouviu, mas que esteve aí ouvindo a programação. Muito obrigado a você. Se o Senhor nos permitir, sábado que vem a gente retorna mais uma vez às 14h30. Deus abençoe a todos e até sábado que vem, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.